Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre os outliers, né? Que, na verdade, a definição de outliers é uma observação extrema, ou seja, é um ponto com comportamento diferente dos demais. E o nosso software, o Action, ele mostra bem esses pontos, que são os pontos de valores extremos com relação a x e com relação a y, né? E as observações influentes. Nós vamos ver as definições de cada um. Os outliers em y, eles estão relacionados aos resíduos, né? Então eu tenho os resíduos padronizados e os resíduos studentizados. Vamos ver as definições de cada um deles. Então, qual é a definição de resíduo padronizado? Ou seja, é o resíduo original, cada resíduo pontual, dividido pelo seu desvio padrão, né? Alguns autores e alguns principalmente alguns softwares que fazem o cálculo de resíduo e a sua variação, eles consideram muitas vezes essa definição de resíduo padronizado como resíduo normalizado. E o resíduo padronizado seria muito próximo à definição, multiplicando esse desvio padrão por 1 menos o H aqui, que seria o leverage, né, que nós vamos ver mais para frente o que significa. Mas a diferença, o Action, no caso, ele divide isso, ele considera aqui como resíduo normalizado e aqui como resíduo padronizado. Mas a diferença é muito pequena, né? Normalmente os dois convergem para o mesmo resultado, sabendo que esse intervalo de confiança tem que estar entre menos 3 e mais 3, né, que seria aqui o 3 sigma. Ok? Só uma definição rápida, novamente, uma revisão. O resíduo que seria? Eu tenho aqui a minha reta média, eu tenho um conjunto de pontos. O resíduo seria a diferença de cada valor pontual menos o valor previsto, né? Ou seja, novamente aqui eu tenho um conjunto de pontos, eu tenho a minha reta aqui aproximadamente, e eu tenho o que seria o resíduo, então seria para cada um a diferença de cada valor pontual menos o valor previsto, que é o valor em que o meu modelo vai prever. Tá? E os resíduos studentizados, ele traz praticamente a mesma informação que os padronizados, mas baseado aí mais na distribuição T de student. Os outliers em X, então nós vimos os em Y, agora em X, lembram que eu falei daquele H aqui que vai na conta, né, que entra aqui nesse cálculo, né, seria o leverage. O que é o leverage? Nada mais do que um outlier em X. Então eu tenho aqui uma função Y em relação a X. Né? Então eu tenho aqui a minha variável resposta e aqui eu tenho a minha variável explicativa. Aqui eu tenho um conjunto de dados. Esse dado pontual aqui, ele é um outlier em X, porque ele está a uma distância considerável, né, na média dos valores de X. E eu digo também que ele é um ponto influente, porque a partir do momento que eu tiro esse valor, que eu o retiro da minha análise, a minha inclinação de reta modifica. Então aqui eu tenho o azul com o outlier incluído e o vermelho sem o outlier. Então eu vejo que tem uma mudança na inclinação da reta, no coeficiente angular da reta. Aqui a gente pode ver uma explicação incluindo mais algumas situações. Então eu tenho aqui, por exemplo, um ponto, um leverage, que a partir do momento que eu o retiro, né, do meu cálculo, eu tenho muito pouca mudança no coeficiente angular da reta, né, entre o azul e o vermelho. E eu digo que ele tem pouca influência. Nesse caso aqui, eu tenho aqui um ponto, né, o leverage, que ele é alto. Por que alto o leverage? Porque ele tem uma distância significativa às médias do valor de x, e alta influência, porque a partir do momento que eu retiro, a inclinação da minha reta muda, se altera. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho um ponto x que ele tem baixo leverage e baixa influência, porque ele tem, em relação aos valores médios, ele tem pouca distância e, com relação à reta, ele não deve mudar muito a inclinação. Aqui eu tenho um interessante, ele é alto leverage, ou seja, ele tem uma distância até significativa para as médias dos valores de x,
mas ele tem pouca influência, porque quando eu retirar, a inclinação da minha reta vai alterar muito pouco. Então, essas são as considerações importantes. O cálculo do leverage, né, ele é basicamente 1 sobre n, n é um número de termos, né, e ele relaciona cada valor individual menos a sua média ao quadrado com a somatória de cada valor individual menos a média ao quadrado. Então aqui eu tenho um exemplo que nós vamos visualizar de uma situação num exercício que eu mais tarde vou comentar com vocês, mas só para a gente exemplificar o que seria o leverage. Então eu tenho a minha dureza, a função da temperatura, meu y, dureza, meu x, a temperatura. Então eu tenho os valores de x aqui, ok? Eu tenho os valores. O que eu tenho aqui? Eu tenho um valor médio, né? Tenho um valor médio de x, 227,5. Se eu fizer cada valor individual, por exemplo, qual seria o leverage aqui que está calculado em 0,14? Seria 1 sobre n, no caso o n seria 20, né? Mais cada valor individual, 220, menos o valor médio, que seria 227, eleva ao quadrado e divide pela somatória de cada valor individual menos a média ao quadrado. Ok? Aí eu tenho o meu leverage, que ele vai te mostrar realmente os pontos com relação a x. Né? Eu tenho aqui um outro exemplo, né? Que seria o bom leverage, que nós já comentamos, e o ruim leverage. Né? O bom leverage, ele tem uma distância significativa, até com relação a x, mas ele, se excluído da minha análise, ele não vai modificar com certeza aí a inclinação da minha reta. E eu tenho aqui um leverage ruim, porque ele mantém também uma distância com relação aos valores médios de x, mas se retirado aqui do meu cálculo, ele vai ocasionar, vai impactar uma mudança de inclinação da reta. Bom, e os pontos influentes? Se retirássemos determinados casos, teríamos coeficientes de regressões diferentes? Então é isso, basicamente o ponto influente é aquele ponto que, se eu o retiro da análise, eu tenho uma mudança no coeficiente de regressão.